A quarta questão diz o quê? A figura representa o comprimento de uma barra em função da temperatura. Cadê a figura? A figura representa o comprimento de uma barra em função da temperatura. Determine. Tá aqui a figura, tá? É um gráfico. Aí a letra A diz o quê? O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a barra. É para a gente determinar o coeficiente, que é o alfa. A letra B. Determine o comprimento da barra a temperatura de 80 graus Celsius. Então, vamos interpretar o que está sendo dito aqui nesse gráfico, nessa figura. Então, está dizendo que é um gráfico, né? Onde no eixo horizontal a gente vai ter a temperatura, tá? Em graus Celsius. Ela vai sair do ponto zero até 100. E temos no eixo horizontal, no eixo vertical, o comprimento, dado em centímetro. O comprimento da barra, né? E aí ele vai iniciar de zero. Tem um ponto aqui de 100 e tem outro ponto de 100,1 centímetro. Então, o que é que está dizendo? Quando o comprimento da barra é 100, esse ponto aqui, ó, é 100 centímetros, a temperatura é zero, né? Não está variando no eixo horizontal. Então, o comprimento da barra é 100, a temperatura é zero. Então, está aí o nosso L0 e nosso T0. Aí vai ocorrer uma variação de temperatura, ou seja, quando a temperatura for de 100 graus Celsius, já esse ponto aqui, ó, quanto é o comprimento da barra? Então, pelo gráfico, a gente vai entender que é 100,1 centímetro. Tá? Então, aumentou aí a temperatura para 100 e o comprimento da barra vai aumentar aí de 0,1, né? Tem o comprimento total, o comprimento final de 100,1 centímetro. Então, tá aqui, ó, L 100,1 centímetro e a temperatura final é de 100 graus Celsius. Muito simples, né? Só tinha que entender os valores, identificar, na verdade. E como eu tenho L e L0, eu posso já calcular a variação, que é um cálculo que a gente pode fazer direto, né? Delta L vai ser 0,1. L menos L0, 0,1 centímetro. Temperatura também, a variação da temperatura é de 100 graus. Saiu de 0 para e foi para uma temperatura final de 100. Então, delta T é 100. Essas são as informações que estão sendo fornecidas aqui em gráficos, que eu consigo identificar. Não respondi nem a letra A nem a B. Simplesmente coletei as informações, tá? Agora vamos tentar responder a letra A. O coeficiente de dilatação do material. Então, é o alfa. Né? Ele está pedindo o coeficiente. Trazendo as informações lá do outro slide. L0, 100. Delta L0, 1. E delta T é 100 graus Celsius. O alfa a gente viu. O alfa a gente viu que é delta L dividido por L0 vezes delta T.
Então, eu conheço todos esses valores. Substituindo ΔL por 0,1, L0 por 100 e ΔT por 100, fazendo a multiplicação e a divisão, né? Fazer direto, porque, como já foi feito algumas vezes, é um cálculo direto aqui. Então, o alfa vai ser 1,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Ou seja, simples, né? Dá para fazer de olho fechado. Bastava identificar os valores iniciais, fornecido no gráfico, tá? Que a matemática em dilatação térmica, ela é direta, né? É só uma multiplicação, não tem muita... Não tem muita ladainha, não. É bem direto mesmo. Identificou os valores corretos, joga na equação e faz a multiplicação. E a letra B, ele pede o comprimento da barra a temperatura de 80 graus Celsius. Então, para você que está esperto aí, ó, quando a variação da temperatura é de 80 graus Celsius, a gente consegue entender que ela vai estar mais ou menos aqui, ó, o 80. Então, também já me diz que o comprimento, isso eu já posso afirmar de certeza, que o comprimento final da barra vai ser menor que 100,1 centímetro. Tá? Vai ser menor. Vai ser menor. Tá certo? E lógico que vai ser maior que 100. Agora, todo mundo consegue enxergar isso, né? Se der maior que 100,1, tá errado. Então, eu já consigo, simplesmente olhando para o gráfico, eu já consigo. Se quando a temperatura aumentou 100, ele foi 100, o comprimento foi 100,1, agora a temperatura vai aumentar só 80 graus. Então, a dilatação tem que ser menor que esse valor aqui. Então, vamos ver se isso é verdade. Tá aqui a equação de dilatação linear, né? Como se trata de uma barra, ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL, que é a dilatação linear, é a variação do comprimento, ou seja, o comprimento final menos o inicial. E eu vou substituir, porque ele quer esse L aqui, ó. Ele quer comprimento final, né? Então, substituindo esse ΔL por esse, na verdade, substituindo esse aqui por esse, né? Agora eu vou ter o ΔL na equação. Veja, eu fiz a substituição, veio para cá. L menos L0 igual a L0 vezes alfa ΔT. Só que eu quero isolar L, né? Vou passar o L0 para o outro lado, somando. Então, aqui eu tenho dois termos que tem L0. Posso isolar esse L0, para não ficar substituindo duas vezes o valor de L0. Então, a gente faz assim, ó. Isolando. Então, fica o L permanece, né? É o que eu quero. Igual a L0, como L0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Se você fizer o inverso, o caminho de volta, que a gente chama de chuveirinho, fazendo a multiplicação de L0 pelos dois termos que está vendo em parênteses, você vai obter exatamente isso aqui. Tá? Então, aqui foi só para facilitar a nossa vida. Ou seja, poder substituir L0 apenas uma vez, né? Então, agora sim, como eu já isolei L, no final, vou apenas substituir os valores. L0 é 100, comprimento inicial da barra, que multiplica. Aí, 1 mais vezes alfa, 1 alfa, que é já a gente calculou,
1,0 vezes 10 a menos 5, vezes 80. A temperatura variou só 80 graus, tá? Faz essa matemática aqui, ó. Essa multiplicação, soma com 1, depois multiplica por 100. Aqui tem várias formas de fazer. Mas, fazendo passo a passo aqui, ó. Eu multipliquei o 80 vezes 1 vezes 10 a menos 5, né? Então, vai reduzir um zero aqui. Saiu de menos 5 para menos 4. 1 vezes 8 vai dar 8. O 100 continua multiplicando, né? Eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, fazendo essa soma, depois eu multiplico por 100. Somando o que está entre parênteses dá 1,0008. Agora sim, multiplicando por 100, a gente encontra o comprimento final. Então, o comprimento final da barra foi de 100,08 centímetros, que era já esperado, né? Foi menor do que 100,1 centímetros.